E até aqui, realmente, Deus tem nos ajudado. Hoje, especialmente transmitindo pelo YouTube, para facilitar a vida de muitos de vocês que têm nos acompanhado, e eu espero que vocês sejam ajudados através da palavra do Senhor. Nós estamos aí preparando os trabalhos, né? Tentando colocar as coisas no seu devido lugar. E hoje estamos transmitindo ao vivo aqui de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Muitos meus amigos do Sul, alguns irmãos aí estão nos acompanhando, alguns amigos mesmo, né, que estão nos acompanhando. O meu abraço realmente a todos vocês. Obrigado pelas orações que vocês têm feito por nós. Eu escolhi um pequeno tema para nós falarmos nesta noite, e usando as Escrituras. Você sabe que o irmão Brana sempre usou os títulos tirando das Escrituras. Isso não foi tirado só por ser um bom título, porque ele era bonito. É o significado que tinha através de cada título que ele usava. E nós aprendemos isso também com o profeta de Deus. E nessa noite, é um versículo da carta de Paulo aos Efésios. Você sabe, irmãos, que Paulo escreveu cartas para a igreja e Paulo escreveu carta para os seus pastores. Tem carta de Paulo diretamente à igreja e tem carta de Paulo diretamente aos seus obreiros, aos seus ministros. E nós, muitas vezes, temos a carta de Paulo diretamente para nossa igreja e tem a carta de Paulo diretamente a nós. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, a Filemon e outras, ele falou diretamente com seus obreiros. Ele estava ensinando, instruindo os seus obreiros a tratar os problemas da igreja. Mas algumas cartas era o próprio Paulo, que não era uma carta para que o obreiro tomasse as decisões em relação à igreja. Era ele próprio, como pastor da igreja, porque nós sabemos que Paulo foi pastor da igreja de Éfeso, terminou a igreja de Éfeso como pastor o João do Apocalipse foi o pastor que atendeu depois de Paulo, e assim por diante. E certamente não seria muito fácil, né, ser o pastor da igreja de Éfeso, onde Paulo era o pastor, depois Paulo saiu de cena, veio João, mas olha que a troca foi uma troca bastante justa, né? Sai Paulo e entra João, o grande apóstolo João, o apóstolo do amor. Como é bom, né? Quando tirar um pastor e entrar um outro melhor, né? Um outro que realmente satisfaz, um pastor que realmente seja como João, um pastor do amor, um pastor que sabe arrebanhar, que sabe alimentar o povo, que sabe acabar as encrencas, que sabe trazer a unidade do corpo. Bastaria você ver as cartas de João, né, depois ali, antes do Apocalipse, as cartas que João escreveu depois que ele teve aquele êxtase que foi para conhecer o livro do princípio, né, da Bíblia e o fim da Bíblia, que é o Apocalipse, quer dizer, tirando o véu. Então, com a ausência de Paulo, que era duro, Paulo era um homem bastante duro na pregação, Paulo não brincava, e ele não estava para fazer média, ele simplesmente falava o que Deus lhe inspirava para falar, e ele não estava preocupado se as pessoas estavam xingando ele, ou desinteressado, ou preocupado. Ele chegou lá e entregou aquele rapaz para Satanás e pronto. Não pediu opinião dos obreiros, não pediu opinião dos seus compatriotas, porque ele era um profeta, apóstolo, né? E o profeta chega a dizer que um apóstolo é maior do que um profeta. Foi o profeta que disse, né, que essa comissão apostólica ela está numa dimensão até maior, porque é uma comissão específica para um trabalho específico da igreja, não é? Que um profeta ele traz a palavra, mas um apóstolo tem que dividir essa palavra para as pessoas, para as igrejas. Que grande responsabilidade, até num lugar onde Paulo disse, pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. No entanto, Paulo tinha seus
pastores, seus ministros, pregadores, mas ele estava preocupado com o cuidado de todas as igrejas, porque ele acompanhava, ele aferia, ele orientava e ele tinha a autonomia, o poder para trabalhar com seus obreiros e instruí-los como ser um verdadeiro ministro e como conduzir-se diante dos desafios que viriam certamente no trabalho pastoral, que é o trabalho mais árduo, né? Pastor quer dizer carregador de fardo, carregador de carga, né? Boi de guia e assim por diante. Mas Paulo escreve essa carta exclusivamente aos Efésios, e lembrando que aos Efésios, os efesianos, era uma igreja modelo. Tanto é que ficou a primeira era da igreja. É a igreja alfa, né? É a igreja do princípio, é a igreja modelo, é a igreja das profundidades do ensinamento de Paulo, era a igreja que sabia provar os falsos apóstolos, era a igreja que orava, era a igreja que tinha uma unidade perfeita, na qual Paulo escreve no seu capítulo 4, eu creio, quando ele fala daqueles 5 ministérios especiais. Ele escreveu isso para a igreja de Éfeso, não escreveu aos Colossenses, não falou para aos Filipenses, mas falou para a igreja de Éfeso. Por quê? Porque como modelo da igreja, Paulo sabia que ela precisava desses 5 dons para o aperfeiçoamento dos santos. Então havia uma preocupação de Paulo em escrever e fazer dessa igreja uma igreja modelo. É por isso que o profeta disse que na igreja de Paulo não tinha os mesmos problemas que tinha na igreja aos Coríntios. Não tinha. A igreja de Éfeso parece que era uma maturidade acima da média, era uma maturidade inquestionável, até mesmo os assuntos relacionados à profundidade da palavra que Paulo trouxe para eles, não havia questionamento. Me parece que era uma igreja que orava mais, uma igreja que lia mais, uma igreja que se dedicava mais a aplicar aquilo que havia recebido do seu pastor, do seu apóstolo e do seu profeta Paulo. Então nós vemos que toda essa atitude de aplicar-se a ler, a estudar, a meditar na palavra, traz uma igreja soberana, traz uma igreja que está revestida das qualificações para ser noiva. E é o que nós estamos estudando, estamos buscando, é para ser noiva. Não somente crente, mas noiva do Cordeiro. Para isso temos que ter toda a palavra de Deus. Então esse cuidado especial de Paulo não era à toa, não era por acaso. É porque no fim dos tempos, 2000 anos depois, o profeta mensageiro pega essa igreja como a igreja modelo e coloca como a primeira das 7 eras da igreja. Se você notar, irmãos, havia muitas igrejas na Ásia Menor. Muitas igrejas. E havia muitas igrejas também, ou havia muitos trabalhos na Ásia Menor. E havia outras igrejas de Paulo também espalhadas por vários lugares. Mas foi tomado essa igreja, né? Essa igreja, para ser a igreja modelo. É por isso que a meditação que nós temos na mensagem, você olha as cartas aos Coríntios, e depois você pega as cartas aos Gálatas, né? Que ele fala mais sobre a lei, e você pega a carta aos Efésios, você vai ver que isso é algo muito íntimo, profundo de Paulo, por aquele povo que ele considerava um exemplo da vida cristã. É tão bom quando nós podemos ter uma igreja, né? Assim, Paulo tinha tanta confiança na igreja de Éfeso, que ele não se preocupava com os falsos ensinamentos, falsos apóstolos ou falsos pastores. Porque ele sabia que o treinamento que essa igreja estava recebendo dele e a aplicação que eles tinham com a palavra dava a Paulo a segurança de que esse povo não seria enganado. E o profeta também, ele se preocupou em trazer uma noiva que não seja enganada.
revestindo-a de toda a palavra e de toda a armadura de Deus. Então, Paulo escreve assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos, irmão, que essa não é uma carta para qualquer um. Ela é uma carta para alguém que é especial. Paulo já está determinando para quem é essa carta. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Se nós não tivermos essa qualificação para receber essa carta, ela não terá o mesmo efeito que teve no coração dos fiéis e santos em Cristo Jesus. Simplesmente isso.